Pessoal, o voto é obrigatório no país, mas o eleitor tem a liberdade de escolher ou não um candidato. O cidadão, na hora que chega até a urna, pessoal, ele tem a opção de votar em branco ou anular o voto. Apesar disso, a pessoa deve ter em mente que está abrindo mão de decidir o próprio futuro. Participar do processo eleitoral é um grande ato de democracia. Oportunidade para o eleitor fazer valer a sua vontade e votar no candidato que acredita ser a melhor opção. Mas na história das eleições brasileiras, ainda na época das cédulas de papel, alguns eleitores aproveitavam o momento para protestar e anular o voto. O voto nulo, na cédula, ele funcionava como um protesto. A pessoa poderia escrever aí a sua insatisfação, ela poderia escrever o porquê que ela não iria escolher nenhum dos candidatos, ou ela podia ironizar a própria eleição votando, por exemplo, em um animal do zoológico, tudo mais. Era uma oportunidade daquele cidadão consciente e insatisfeito se manifestar. Além dos votos nulos, alguns eleitores depositavam as cédulas sem preencher, o chamado voto em branco. Mas isso podia representar um risco ao processo eleitoral. Esses votos em branco, eles ofereciam risco para a corrupção. Na contagem, por exemplo, poderia haver, e não estou dizendo que houvesse isso em todas as pessoas convocadas para fazer a contagem dos votos, mas poderia haver uma preferência ideológica da pessoa e ela ali preencheria os votos a favor de um determinado candidato, já que a cédula estava disponível e em branco. Processo que ao longo dos anos se modernizou com a chegada das urnas eletrônicas. Os primeiros testes foram feitos em 1996. Nos anos 2000, todos os municípios brasileiros já estavam com o sistema eletrônico de votação. Quando as eleições passaram a ser por meio de voto eletrônico, essas duas opções vieram junto. Para anular, o eleitor digita um número que não pertence a nenhum candidato e confirma. Para votar em branco, aperta a tecla branco e confirma. Mas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, essas opções não são válidas, ou seja, esses votos não são computados e, consequentemente, não alteram em nada o resultado das eleições. Tanto o voto nulo quanto o voto branco é uma questão assim, é uma liberdade de expressão, é uma liberdade da pessoa não querer exatamente votar num candidato. Mas o sistema eleitoral ele não trabalha com esses votos não servem para ser computados, eles não elegem ninguém, porque a única coisa que pode se eleger são os votos válidos. Nas eleições de 2018, por exemplo, dos mais de 117 milhões de brasileiros que foram às urnas, 3 milhões votaram em branco e outros 7 milhões anularam o voto. A gente aconselha, com a própria Justiça Eleitoral, que a pessoa exerça o seu direito de voto, porque ali sim, nas urnas, ela estará se manifestando e com a sua liberdade de contribuir para o sistema eleitoral e para a eleição do candidato. Porém, quando ela deixa de votar ou ela anula o voto ou vota em branco, ela também não está contribuindo para a democracia, para a cidadania, para a mudança do nosso panorama eleitoral. Então, fica uma pessoa que ela não contribui para o país, ela não contribui para as eleições. Então, é bom deixar bem claro que não contribui e não participa e não causa efeitos o voto nulo nem em branco.